Isso aparece pela metade, é isso? A palavra pela metade? Não, não, é no caderno básico. Ah, no básico. No básico, né? É o último exercício do caderno básico. Para você entender palavras, você aprendeu a parar de ler sílaba. Sim. Duplas palavras, você aprendeu a ler mais de uma palavra de cada vez, aprendeu a ler ideia. No sequência, era compreensão automática, a ideia estava na linha. Agora é um texto. Só que a ideia está na folha toda. Ou seja, a ideia não está na dupla, a ideia não está na linha, a ideia não está em entender as sílabas juntas. Perfeito. Como se fosse um ideograma. A ideia está na folha. A ideia é o contexto inteiro. É o contexto inteiro. Então, não tem os conectivos. Quer ver? Dá uma lida aí nas duas primeiras linhas em voz alta. Surgimento do primeiro livro impresso, a Europa representou uma autêntica revolução cultural, marcando emergente influência. Tá bom, né? Ó. Então, se você fosse arrumar, né? Se você fosse arrumar, o cérebro consegue entender, mesmo fora da ordem, né? Aí, É o o surgimento do livro, do primeiro livro impresso na Europa representou uma verdadeira revolução cultural para a classe média, não é isso? Marcando emergência. Isso, para a emergente classe média. Ou seja, na época não existia, só existia o povão, não é isso? Sim. E existia a galera da nobreza, no caso, né? A plebe, a nobreza, Diziam nobres e vassalos. que estudava muito, né? Uhum. Ou aquela relação de vassalagem, exatamente. Mas o que não mudou muita coisa, e a tendência é voltar, né? Porque com os robôs, né? Só no Amazon foi 18 mil para a rua. Né? Não sei se você tem acompanhado os vídeos aí, né? Já tem robô que cozinha, tem robô que faz chave, tem robô que já coloca gasolina, já tem, ou seja, vai acabar o emprego, né? O subemprego. Só as pessoas que estudam e têm informações que ainda não se programa no robô. Já tem, por exemplo, na China, tem carros que são 100% fabricados por robô. Né? Então, a diferença é essa informação e como você usa. Isso é justamente o que a gente trabalha, a nossa empresa trabalha. Você é capaz de não só memorizar, mas interpretar, associar, correlacionar. Né? Então, já colocar teu metrônomo no 40, o primeiro é aquela, vamos dizer, reconhecimento de pista, não é isso? 40? Então vai fazendo uma boa, sem pressa, cada toque uma linha, né? Correto. Um 40, perfeito. Legal. E aí, como você já sabe, a ideia está na folha toda, não está na linha. Então não vai ter profissões, pessoas, cores, planetas. Não, a ideia está no texto todo. Só que é um texto todo quebrado justamente para não parecer que é texto. Ou seja, eu vou ler somente as ideias. Então, ele é uma evolução natural de todos os outros exercícios que a gente fez até agora. Muito interessante. Desculpa interromper. É muito interessante que eu estava, antes de começar essa aula, estou assistindo uma aula de redação e a importância dos conectivos, né? Exatamente. Aí eu venho agora para uma aula sem conectivos. Sem conectivos. Eu estava aprendendo a identificar os conectivos, agora você arrancou eles, né? Exatamente. Ou seja, para quem tem leitura dinâmica, eles são importantes, claro, né? Porque um ou, né? um verbo de ligação, um se, né? Uma conjunção, uma preposição, um de, um artigo, né? É importante. Mas dá para entender perfeitamente. Né? O cérebro ele consegue desvendar. Então vamos lá, você vai ler tudo no final. Tem um desafio aí para você, uma novidade. Perfeito, vamos lá.
Você lendo nesse toque aí, 40 batidas por minuto, né? Tec, tec, tec. Você acompanhava, você se perdia, como é que era? Você achou que estava fácil, dava para aumentar? Como é Tava que foi a sua tranquilo, relação com a batida? tá bem, Tá no limite, sim? não, tá tranquilo, tá até Confortável. confortável, confortável. Tá. Então, o segredo aí não é entender enquanto está lendo, né? O que a gente fazia no exercício sequência para obrigar você a entender automaticamente? Era escolher uma palavra que generalizasse a linha. Então, eu li essa linha, então lá está, né, Júpiter, Marte, Urano, Netuno, né, Terra. Né, Então, os são planetas. planetas. É uma palavra que não tem na linha. Tá? Então, agora, com 5 a 9 palavras, ou seja, você vai criar uma frase limpa, objetiva, de um conteúdo que te chamou a atenção. Então, por exemplo, estava lá, né? Ó, o livro impresso representou uma revolução cultural. Tem 7 palavras. É o chamado princípio de George Miller, princípio do número mágico. Então, ele acha que se você estuda e fala, escreve, pensa, com informações que tenham 7, no mínimo menos 2, 5, no máximo mais 2, 9, você consegue lidar melhor com a informação, você aprende mais rápido. Se você fizer resumos com linhas de 7, mais ou menos 2, se você pegar conteúdos didáticos que estejam subdivididos em pontos de vista, aspectos sobre o direito da pessoa humana, nós podemos dividir aqui em 20, sendo eles, essas construções tiverem 5 a 9, você entende e memoriza mais rápido. Tá? Você Isso, segmenta aqueles tópicos ele fez principais. um estudo, né? Por exemplo, número de telefone. Por que você memoriza um número de telefone fácil se você treina um pouco? Porque ele tem, né, 7, mais ou menos 2 dígitos. Perfeito. Tá? Então, tem gente que memoriza muito o número de telefone, muitas frases de impacto, versículo da Bíblia, que caem tudo nessa regra do George Miller. De São coisas 5 que a a 7. humanidade gosta de dividir por capítulo. O capítulo ele divide em artigo, poesia, né? Para quem gosta de gravar poesia, divide em verso. As notas Perfeito. musicais são 7. Tá? E aí ele descobriu isso aí. Então, me traz uma ideia com 5 a 9. Eu te dei uma de exemplo. Bem, o livro, o texto, além de falar, ele fala também da Tem que ter ascensão. 5 a 9 palavras, certo? Não pode ter uma 5 a 9. introdução para trazer a ideia, não. Tem que trazê-la limpa. Perfeito. Então, a ascensão da classe média, por meio da criação do livro, A trouxe. ascensão da classe média por meio do livro já estourou, tá vendo? Ah, tá. Vou dar Então, mais um exemplo, mas antes desse exemplo, o que você vai fazer? Lê de novo. Viu? Que às vezes nós não somos prolixos, não ou somos. às vezes demais. Então, tem que ser capaz de pegar um texto todo quebrado, sem conectivo, e tirar dele Caramba! uma ideia, né? Ou seja, minha mente tem que conseguir extrair do texto uma ideia clara, precisa, que não fuja do assunto. Isso é muito disruptivo. Então eu vou colocar aqui o metrônomo, tá? Você fez um 40. 40, eu vou colocar 45. Dá para puxar um pouco mais, ó. Você consegue ouvir meu metrônomo aí? Consigo. Então vamos ler mais uma vez. Pronto, uma ideia. Uma ideia, a preservação dos livros em rolos. Vou te dar mais uma ideia para ficar fácil para você. Certo? Ó.
entre outros, né, os cristãos foram os que mais usaram livros. 9, ó. Entre outros, né? Entre outros, sim, sim. Os cristãos foram os que mais usaram livros. Caramba, o texto fala sobre isso aí, não fala? Sim. São e a preservação. Preservação em rolos. Viu que você vai ter que tomar creatina? Você já está tomando a creatina? Ainda não, pai. Eu falei com minha esposa ontem. Me pede a creatina aí. A gente tem a melhor do mercado. E eu estava. Foi conexão exposto, agora. Fazendo super esforço, que é o teu caso, estudando conteúdo várias horas ao dia para um grande desafio. Seu grande desafio vai ser lá. Então, o que acontece com a creatina? Ela satura em 7 dias. Eu vi um vídeo hoje falando que 7 dias tomando, ela satura o organismo. Ela é do Então, tipo crônico, né? Se você tomar uma creatina pura, ela satura o corpo e o cérebro. Se você só malha, você vai ter explosão muscular. Se você malha e estuda, você vai ter nos dois. Você vai ter neuroplasticidade, você vai ter neuroassociações, você vai expandir o hipocampo, você vai fortalecer, inclusive, a camada de mielina, que aí, é claro, ela vai se associar ao ômega 3, ela vai se associar, né, ao magnésio trionato, ela vai se associar, por exemplo, à coenzima Q10. Tá? Então, ela é fantástica. Então, para o teu caso, já pode começar a tomar. Daqui 7 dias, teu cérebro está saturado, ou seja, ele vai ter a quantidade máxima que você ingerir aí de 2 a 3 gramas. Tem uma análise para fazer isso. Diz que é 0,3 multiplicado pelo peso. Diz que é a quantidade ideal de miligramas que você toma por dia. 0,3 vezes o peso. Vezes o peso. Aí você tem aquela medidora. Aquela medidora, se eu não me engano, é 1 grama. Tá? Aí eu te sugere pelo menos 2 vezes. Aí supõe-se aí, né, uma pessoa que não seja tão obesa, né? Mas, maravilha. Aí você vai fazer o quê? Você vai treinar 10 minutos exaustivamente. Treina, lê, terminou, hiperventila, fala uma ideia. Aí lê de novo, Show. uma ideia, sem olhar, não pode olhar. Aí lê de novo, outra ideia. Ou seja, as primeiras vão ser mais fáceis. Né? À medida que vai enxugando, né? O livro era um privilégio, o livro era um privilégio do clero, é isso? E da nobreza. Estava centrado em 2 classes. Daí, 9 palavras. Tá, e a velocidade? Então, quando você puxar, é cada vez maior. Tá. Vamos puxar uma última vez. Eu vou ligar aqui. Quer que abaixe para 40? Não, 45 estava bom. Então vamos ler no 45. Valendo. Uma ideia? A escrita como instrumento de preservação cultural. A escrita, né? O livro. O livro como instrumento de preservação cultural. Também era utilizado para preservar a cultura. Também era utilizado, porque não é só isso que está lá. Lá naquele lugar onde você achou essa, tem várias, né? Sim, sim. Aí tem as formas, os rolos. Então, essa é uma ideia. Você começou a pegar. Então, observa que esse exercício é legal. Meia hora antes você toma creatina. Show. Tá? E aí você vai mandar aí para mim? Aí eu mando sim. Aí todo dia você treina, toma creatina meia hora antes. Com 7 dias, ou seja, na próxima aula você já vai estar saturado de creatina no cérebro. Perfeito. E aí vamos ver se dá diferença. Vamos fazer uma análise científica para ver se ficou mais fácil, se teve recuperação de fadiga mental,
está com mais Show de bola. disposição para ler, preguiça, aquela coisa de ler, e, né, falar, nossa, não vai acabar isso, sabe? Querer estudar mais, Aquela mais, mais. impaciência, né? Exatamente. Então, a ideia, você vai todo dia fazer um exercício diferente. Tá? Então, você vai ver que tem 5 folhas, é uma por dia. Né? Então, Até hoje, 45. essa é sobre livros. Você vai ver que tem uma aí que é sobre a Inconfidência Mineira. Você vai ver que tem outra aí que é sobre o Barroco. Tem outra aí que é sobre o descobrimento do Brasil, certo? Chegada Cada das um vai ser um caravelas. assunto aí, para você pegar e ir extraindo as ideias.